Bem-vindos a mais um vídeo. Eu tava pensando em gravar um vídeo grande sobre o Olavo de Carvalho, sobre sua obra, etc. Mas eu pensei que talvez seja melhor gravar pequenos vídeos curtos ao longo do tempo. Inclusive, eu até fiz algumas anotações aqui. É de 3 páginas, porque eu tava relendo todos os livros que eu tenho do Olavo de Carvalho. Inclusive, eu tenho toda a trilogia do Imbecil Coletivo, que começa com A Nova Era e a Revolução Cultural, depois vai para o Jardim das Aflições. A Nova Era e a Revolução Cultural foi escrita em 1994, publicada em 1994, perdão, e Jardim das Aflições em 1995. E depois vem a sua obra, que é o Imbecil Coletivo mesmo, né? E que foi lançado em 96. E então, eu cheguei a ler mais a metade esses dias do Jardim das Aflições. Depois me dei conta, não sei por que eu tive essa confusão, mas me dei conta depois que começa pela Nova Era e Revolução Cultural. Outros livros do Olavo de Carvalho eu ainda vou ler, com exceção, tá? Do ensaio Maquiavel e a Confusão Demoníaca, né, que eu comentei uma série de vídeos no passado. Eu vou colocar na descrição o link, né, que eu comentei a refutação que o Olavo faz, a crítica que ele faz à doutrina de Maquiavel, que eu acho magnífica, tá? Como eu dito, eu não concordo com tudo que o Olavo ensina. Ele tem os seus probleminhas, digamos assim. Ele não é um tomista no sentido rígido. Ele é alguém que, digamos assim, tem uma conversão tanto tardia, tá? Inclusive após, creio eu, a essa trilogia. Ele tem opiniões realmente comunistas e sincretistas em alguns aspectos, tá? E é claramente modernista. Ele também tem um problema com o filojudaísmo, né? Ele realmente era um sionista quase fanático. No entanto, dizer que a sua obra deve ser evitada, dizer que a sua obra é inútil, que não presta para nada, que pode levar a uma acepção gnóstica, digamos assim, do gnosticismo, uma aceitação do gnosticismo, perdão, é um tanto forçar demais a barra, tá? Inclusive é isso que faz o pessoal fidelista, né? Fidelista. O que seguem ao pensamento do Orlando Fedeli, que ele faz uma, digamos assim, uma interpretação forçada, bem forçada, do que o Olavo de Carvalho ensina. Então, eu já li muita coisa do Olavo de Carvalho e eu me predispus a ler de novo, tudo de novo, com mais atenção. Tá bom? Pois bem, para vocês terem uma ideia, eu nem vou aqui comentar toda a obra da Nova Era e a Nova Era e Revolução Cultural, mas sim uma parte que chamou-me a atenção, que está justamente na introdução geral à trilogia, em que o Olavo de Carvalho ele justifica a impressão da gravura feita pelo William Blake do Behemoth e Leviatã. O Olavo de Carvalho ele coloca assim, nas páginas 11 e 12,
na edição da Vida Editorial, na quarta edição, né? Lançado em 2014, que é aqui coloca que é uma edição revista e muito aumentada. Então, ele coloca aqui. Vou ler os pontos que eu mesmo grifei, tá? Há um exame mais detalhado, revela a unidade da ideia subjacente, encarnada no símbolo que fiz imprimir na capa. Os monstros bíblicos, Behemoth e Leviatã, na gravura de William Blake, o primeiro imperando pesadamente sobre o mundo. O maciço poder de sua pança, firmemente apoiado sobre as quatro patas. O segundo agitando-se no fundo das águas, derrotado e temível no seu rancor impotente. Não usei a gravura de Blake. Eu falei Blake, né? É Blake. Por boniteza, mas para indicar que atribuo a esses símbolos exatamente no sentido que lhes atribuiu. Detalhe importante, porque essa interpretação não é nenhuma alegoria poética, mas como assinalou Kathleen Rennie em Blake and Tradition, a aplicação rigorosa dos princípios do simbolismo cristão. Na Bíblia, Deus exibe Behemoth a Jó, dizendo: Eis Behemoth que criei contigo. Jó 40:10. Aproveitando a ambiguidade do original hebraico, Blake traduz o contigo por from thee, de ti, indicando uma unidade de essência entre o homem e o monstro. Behemoth é a um tempo um poder macrocósmico e uma força latente na alma humana. Então, meus amigos, o que me chama a atenção primeiramente é a erudição singular do Olavo de Carvalho. Tá? Isso daí é um ponto que ninguém nega, nem mesmo seus adversários. O Olavo de Carvalho é alguém que tem uma bagagem de leitura muito vasta. Tá? O que significa que é alguém que realmente que parece ter lido de tudo, né? Porque ler aqui não diz ser um artigo ou um livro sobre o William Blake, mas realmente se ele se dispôs, né, a ler algo sobre ele, porque deve ter lido sobre muitas outras coisas mais importantes. Mas esse ponto é interessante também porque Behemoth ele não é colocado como uma figura essencialmente distinta do homem, né? Mas coloca como uma força latente, digamos assim, imparável, inabalável, indestrutível, como é mesmo colocado na própria Sagrada Escritura. Mas continuando, quanto a Leviatã, Deus pergunta: porventura poderás puxá-los com um anzol e atar sua língua com uma corda? Que está em Jó 40:21. Tornando evidente que a força da revolta está na língua, ao passo que o poder de Behemoth, como diz em Jó 40:11, reside no ventre. Maior clareza não poderia haver no contraste de um poder psíquico e de um poder material. Behemoth é o peso maciço da necessidade natural. Leviatã é a infranatureza diabólica, invisível sob as águas, o mundo psíquico que agita com a língua. Segundo Blake, o sentido que Blake registra nessas figuras não é a interpretação, que está colocado entre aspas aqui, tá? Na acepção negativa que Susan Sontag dá a essa palavra. Ele cita uma outra autora, que não é a mesma citada anteriormente. Dá
a essa palavra, né? 2 pontos, né? Colocado aqui. É como deve ser toda a leitura do texto sacro, a tradução direta de um simbolismo universal. Para Blake, embora Behemoth represente o conjunto das forças obedientes a Deus, porque é colocado como uma força natural, né? Inclusive é interessante notar que na Sagrada Escritura nós lemos que Behemoth, ele foi criado por Deus. Mas é omitido na mesma Sagrada Escritura que se Leviatã foi criado ou não. Esse ponto chama muita atenção. Mas parece que fica subentendido que foi também, né? Mas vamos ler o seguinte, né? Para Blake, embora Behemoth represente o conjunto das forças obedientes a Deus, e o Leviatã, o espírito de negação e rebelião, ambos são igualmente monstros, forças cósmicas desproporcionalmente superiores ao homem, que combate uma a outra no cenário do mundo, mas também dentro da alma humana. No entanto, não é ao homem, nem a Behemoth, que cabe subjugar o Leviatã. Só o próprio Deus pode fazê-lo. Isso também está colocado subentendido. Poderás, porventura, puxá-lo com um anzol e atar sua língua com uma corda? Quem pode fazer isso? Não é nenhum homem. Mas sim a Jesus Cristo, como é colocado depois. A iconografia cristã mostra Jesus como pescador que puxa o Leviatã para fora das águas, prendendo sua língua com um anzol. Quando, porém, o homem se furta ao combate interior, renegando a ajuda do Cristo, então desencadeia a luta destrutiva entre a natureza e as forças rebeldes antinaturais ou infranaturais. A luta transfere-se da esfera espiritual interior para o cenário exterior da história. Assim, a gravura de Blake, inspirada na narrativa bíblica, nos sugere, com a força sintética de seu simbolismo, uma interpretação metafísica quanto à origem das guerras, revoluções e catástrofes. Ela reflete a demissão do homem ante o chamamento da vida interior, furtando ao combate espiritual que amedronta, mas que poderia vencer com a ajuda de Jesus Cristo. O homem se entrega a perigos de ordem natural no cenário sangrento da história. Ao fazê-lo, move-se da esfera da providência. Aqui tem uma parte que eu acho problemática, tá? Ao fazê-lo, move-se da esfera da providência e da graça para o âmbito da fatalidade e do destino, onde o apelo à ajuda divina já não pode surtir efeito, pois aí já não se enfrentam a verdade e o erro, o certo e o errado, mas apenas as forças cegas da necessidade implacável e da rebelião imponente. Então, meus amigos, o apelo, a ajuda divina sempre pode surtir efeito. Mas vamos continuar. O drama inteiro aí descrito pode resumir iconograficamente no esquema em cruz que coloquei depois em o Jardim das Aflições, que já está submetido em Nova Era e Refusão Cultural, pois constitui uma estrutura mesma com enfoque analítico, no qual procuro apreender a significação das duas correntes de ideias mencionadas no título: o holismo neocapitalista de Fritjof Capra e o empreendimento gramsciano de devastação cultural. Eu fiz algumas anotações que achei conveniente. É porque eu estou aqui, digamos assim, meio que me investindo na escrita de um diário filosófico, por assim dizer. Anotações que julgo pertinente, que vai me ajudar a compreender melhor o que o Olavo de Carvalho quer realmente
digamos assim, ensinar com isso. Pois bem, o Olavo de Carvalho, ele, digamos assim, pelo menos nesse ponto aqui, como o Behemoth e o Leviatã, como os monstros que são os motores, digamos assim, do pensamento revolucionário, né? Vale lembrar que Leviatã é a figura que representa também o Estado moderno. Inclusive, eu sempre chamo o Leviatã de Estado moderno. Behemoth, ele é aquela força da natureza, ainda que criada por Deus, indestrutível, imparável, enquanto que Leviatã é aquela criatura diabólica que vive nas águas, que representa, né, todo esse caos. Veja, o poder do Leviatã está na língua, né? Então, e ele pode ser associado também à besta saída do mar. A besta que saída do caos, que vem do caos. Inclusive, São Pedro, ele tenta caminhar sobre as águas, mas quando a sua fé dá uma pequena vacilada, ele já afunda. Mas nosso Senhor Jesus Cristo o salva, o resgata, o segura pela mão. Então, o mar, as águas, representam esse ambiente caótico, né? Então, vamos entender o seguinte: Blake, ele não é digamos, um exegeta autorizado. Ele, salvo engano meu, ele era protestante. Mas a sua interpretação é pertinente e útil e faz sentido sobre esse aspecto. Há figuras dos monstros, a meu ver, representam de alguma maneira o que há de bom e mal no mundo moderno. E sem Deus seriam, digamos assim, forças incontroláveis, né? É como é colocado aqui. Quando o nosso autor, né, Olavo de Carvalho, coloca: no entanto, não é o homem nem a Behemoth que cabe subjugar o Leviatã. Só o próprio Deus pode fazê-lo. E veja que Behemoth não é exatamente algo mal, já que ele foi criado por Deus. Mas chama minha atenção o fato de que o Leviatã está colocado como algo que talvez não seja mal, mas sim destrutivo, perigoso e que deve ser domado. Então, meus amigos, eu vou procurar aprofundar toda a obra de Carvalho na medida do possível. E, bem, eu espero que eu consiga, com o tempo, fazer um julgamento justo ao autor, tá? Porque, como eu disse, há diversos exageros e interpretações forçadas à sua obra. E, lembrando, eu não sou olavista, tá? E não serei, porque eu vi que ele tem coisas objetivamente erradas, tá? Que não dá para passar pano, digamos assim. Mas, como São Paulo nos ensina, devemos examinar tudo e reter o que é bom. E sei que o Olavo de Carvalho tem coisas boas, né? Mas aqui eu vou procurar aprofundar totalmente a sua obra. E também eu buscarei aqui
continuar com conteúdo exclusivo, tá? Ou vou gravar ou amanhã, ou depois da manhã, a continuação da série. Eu preciso, tipo assim, às vezes eu fico meio atribulado, né? Mas eu vou produzindo conteúdo conforme possível. Então, fico com Deus e até um próximo vídeo.